Olá, sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é como comprar um imóvel financiado e assumir as prestações através de um contrato de gaveta. Bem, pessoal, a venda de um imóvel financiado é uma prática muito comum, né? E você precisa conhecer essas nuances e conhecer as consequências jurídicas, saber como agir e quais as medidas a adotar no caso concreto. Então, antes da gente começar, já dá o seu like, se inscreva no nosso canal, porque esse vídeo foi feito para você, tá? A primeira coisa que você precisa saber, o que é um contrato de gaveta? Todos fazem, mas o que é um contrato de gaveta? Contrato de gaveta nada mais é do que um documento particular. Um contrato particular, um instrumento particular e mais. Você precisa saber que tipo de contrato está sendo celebrado. É uma promessa de compra e venda? É uma compra e venda? É uma cessão de direitos? É uma cessão de posse? Porque, a depender do tipo de contrato, você terá alguma medida jurídica específica, alguns cuidados específicos. E claro, por se tratar de um negócio jurídico, independentemente do tipo, você precisa identificar os requisitos do negócio. Os requisitos do negócio que está sendo celebrado. Mas Ivan, quais são esses requisitos? As partes devem ser capazes. O objeto deve ser lícito, possível e determinado, ou determinável, de forma prescrita ou não, na defesa de lei. Enfim, os requisitos dos negócios jurídicos em geral, tá, pessoal? Só que além disso, você precisa qualificar muito bem as partes, descrever muito bem o objeto do negócio. O preço deve ficar determinado, fixado, deve ser estabelecido a forma de pagamento, eventuais condições e obrigações, como por exemplo, a obrigação desse cedente, desse vendedor, é de assinar a escritura pública quando esse financiamento for quitado. Então, há várias questões que você precisa observar na hora de redigir esse contrato, na hora de celebrar esse tipo de negócio jurídico. Então, essas informações são as principais que devem constar no seu contrato. E além disso, eu sempre digo, é importante você solicitar uma certidão atualizada da matrícula do imóvel, para saber qual a situação daquele bem naquele momento. Por exemplo, se de fato aquele bem realmente está financiado, ou se já houve uma baixa do gravame. Pode haver alguma penhora sobre os direitos aquisitivos decorrente daquele contrato. E aí, se o seu cliente for com o comprador, isso não pode ser muito interessante para ele, não é mesmo? Pessoal, além da certidão atualizada da matrícula do imóvel, e se o seu cliente for um comprador, exija também certidões de distribuição judicial, para saber se não tem nenhuma ação contra ele, né? Ou sobre aqueles direitos que o seu cliente está adquirindo. Ou se eventualmente ele pode ou não sofrer uma penhora. É claro, é possível inclusive configurar uma fraude de execução, a depender da situação, ok? Então tudo isso vai te ajudar primeiro a identificar o cenário, identificar o contrato, o imóvel e sobretudo adotar certas precauções. Então essas certidões são muito importantes, além, é claro, de todas as informações que devem constar no contrato. Mas Ivan, como ocorre uma venda de um imóvel financiado? Fala logo, Ivan. Geralmente acontece da seguinte forma: o sujeito, ele obteve um financiamento bancário e não conseguiu honrar, ele não conseguiu pagar as parcelas, né? E para ele não perder o imóvel, ele tem a seguinte ideia: eu vou vender o ágio para alguém aí. Mas Ivan, o que é vender o ágio? Então, o que acontece? Ele faz uma avaliação daquilo que ele já pagou até o momento, né? E uma terceira pessoa paga esse valor, que é o chamado ágio, e assume as prestações do financiamento. Geralmente é isso que acontece. Nesse caso, a primeira coisa que você precisa observar é o seguinte: que tipo de financiamento foi obtido pela parte? Foi um empréstimo bancário? Porque veja só, se foi um empréstimo bancário para a aquisição desse imóvel, e esse imóvel foi dado em garantia hipotecária, a venda pode ser realizada. Por quê? Porque a hipoteca não impede a venda de um imóvel, consequentemente a compra do imóvel.
Portanto, nesses casos, você vai fazer o quê? Você primeiro vai num tabelião de notas, né? Vai solicitar para lavrar uma escritura pública de compra e venda. Depois você vai em outro cartório, que é no registro de imóveis, e vai registrar lá na matrícula do imóvel. Mas qual o detalhe aqui? A hipoteca, ela permanece aqui. É o chamado direito de sequela. A hipoteca, ela acompanha esse bem imóvel, né? Então, no contrato, é importante que você discipline essa questão, ou seja, de que forma essa hipoteca vai ser baixada. Por exemplo, o vendedor tem um prazo para baixar, ou o valor vai ser pago pelo próprio comprador lá no banco, para dar baixa na hipoteca, e apenas o valor remanescente vai ser entregue para esse vendedor. Tudo isso tem que estabelecer, porque se você não disser nada, a hipoteca permanecerá. E ainda que se trate de uma hipoteca dada pelo antigo proprietário, esse bem então fica sujeito a uma eventual execução. E o seu cliente pode perder esse bem. Então, pessoal, é importante definir como vai ocorrer o cancelamento, como vai ocorrer a baixa daquela hipoteca. Mas não é a principal forma de empréstimo. Na verdade, esse tipo de empréstimo com garantia hipotecária tem a cada dia mais sido esquecido, na verdade, né? Tanto por parte das instituições financeiras como das pessoas. Mas por quê? Porque, de uma forma geral, os bancos sabem que tem uma forma melhor de garantia, que é a alienação fiduciária. Então, a alienação fiduciária ocorre com mais frequência, né? Mas, Ivan, como acontece essa alienação fiduciária? Bom, se o imóvel foi adquirido mediante alienação fiduciária, em garantia, significa dizer que esse imóvel não pertence à pessoa que está vendendo. Esse imóvel, ele pertence ao banco, pertence à instituição financeira. É uma propriedade resolúvel. Ao passo em que o devedor fiduciante paga as prestações, essa propriedade ela vai se resolvendo do banco para esse devedor fiduciante. É por isso que nós chamamos de propriedade resolúvel. Ela vai saindo das mãos do banco e se incorporando ao patrimônio do devedor. Então nós temos o credor fiduciário, que é o banco, e nós temos o devedor fiduciante, que é a pessoa que obteve esse financiamento. E além disso, você tem que saber que nesse tipo de contrato, na alienação fiduciária, em garantia de bens imóveis, essa operação é disciplinada por lei. É a Lei 9.514 de 1997. Essa lei ela estabelece um procedimento de execução extrajudicial. Mas, Ivan, o que é isso? Execução extrajudicial? Se o devedor fiduciante não honrar as parcelas e não pagar as prestações, o banco se valerá de um procedimento extrajudicial. O que é isso? Ele tramitará em um cartório de registro de imóveis, ele vai consolidar a propriedade e a posse em suas mãos e vai levar esse bem para um leilão. Isso mesmo. E um terceiro poderá arrematar e poderá ajuizar uma ação de imissão na posse, retirando qualquer possuidor desse imóvel. Então, pessoal, a alienação fiduciária ela tem particularidades. Se for esse o contrato, é muito importante que você adote certas precauções. Mas o que você pode fazer na prática? A forma mais segura de você comprar um imóvel financiado é por meio da cessão de posição contratual. O que é isso, né? As partes se dirigem até o banco, aí o seu cliente junto à instituição financeira diz o seguinte, entre aspas, eu quero assumir esse contrato. O devedor fiduciante não tem mais condições de pagar. Eu quero adquirir a posição contratual dele. Eu vou sucedê-lo desse contrato. Veja que isso é uma cessão da posição contratual. Aquele devedor fiduciante sai de cena e entra agora o seu cliente, que é o cessionário. Só que para isso ocorrer é preciso que o banco concorde, tá? O banco então fará uma avaliação do crédito do seu cliente para saber se o seu cliente tem condições de pagar. Qual a renda do seu cliente? É como se o cliente, pessoal, fosse adquirir um financiamento novo. Então, essa é a forma mais correta, uma vez que o banco anula essa operação, tá? Essa cessão da posição contratual, o seu cliente passa a ser devedor fiduciante. O imóvel vai se resolver na propriedade imobiliária. É como eu disse anteriormente, né? É uma propriedade resolúvel.
essa propriedade ela vai se resolver em favor do seu cliente, que assumiu a posição do antigo devedor. Essa é a forma mais segura, ok? Mas nós sabemos que na prática isso nem sempre acontece, não é mesmo? Na prática, a informalidade acaba prevalecendo, infelizmente. E o cidadão simplesmente faz um contrato particular, vendendo o ágio e vendendo os direitos sobre aquele imóvel. E aí, nesse caso, você precisa tomar várias medidas, várias precauções. A primeira coisa é você saber que esse é um procedimento muito arriscado. A segunda coisa é você saber também que nesse tipo de procedimento não há anuência do banco. O banco não participa, logo esse contrato só tem eficácia entre as partes. E você não pode averbar ou registrar esse contrato na matrícula do imóvel. É importante que você deixe muito claro todos os termos desse contrato. A forma de pagamento, o preço, a obrigação desse cedente de assinar a escritura pública de compra e venda, tão logo haja a quitação desse contrato. É importantíssimo que os cônjuges das partes também assinem, porque pode ser que esse cedente seja casado e dependendo do regime de bens, o cônjuge deve também anuir. Outra cláusula que é muito importante é a que diz que o próprio cessionário que está adquirindo ficará responsável pelo pagamento das prestações junto ao banco. Por quê? É a melhor forma do seu cliente ter o controle. Se você pagar para o cedente e o cedente assumir a responsabilidade de pagar o financiamento, pessoal, vamos imaginar que ele simplesmente some com o dinheiro, não repassa para o banco, né? Não paga as prestações. O que o banco vai fazer? O banco vai promover aquela execução extrajudicial e o seu cliente que comprou o ágio vai ficar prejudicado. Por quê, Ivan? Porque ele vai perder o imóvel. Então, pessoal, é importante inserir também uma cláusula dizendo que o seu cliente vai pagar apenas o ágio para o vendedor e vai assumir os pagamentos do financiamento, que pode ser parcelado, conforme as partes convencionarem. Certo? Em cima de tudo isso, estabelecendo uma cláusula dizendo do que o cedente fica obrigado no prazo, por exemplo, de 30 dias, a assinar a escritura pública de compra e venda assim que o seu cliente efetuar a quitação e assim que essa alienação for extinta. Pessoal, essas são cláusulas imprescindíveis para que o seu contrato fique de alguma forma mais seguro e o seu cliente fique de alguma forma mais protegido. E claro, também para o cedente. Se você for advogar para o cedente, você precisa também adotar algumas precauções, como por exemplo, é bom que você insira uma cláusula dizendo: se o cessionário atrasar o pagamento em razão disso, o banco der início à execução extrajudicial, o contrato fica resolvido de pleno direito, com perda dos pagamentos já realizados pelo cessionário. Por quê? Porque daí o seu cliente, o cedente, tem a chance de quitar, de purgar a mora e de retomar o bem. Então veja que você precisa tomar muito cuidado e adotar certas precauções a depender do lado em que você estiver. Sempre que você atuar, você vai buscar adotar certas precauções, seja prestando assessoria para o cessionário ou seja prestando assessoria para o cedente. Então, essas são algumas nuances aqui desse tipo de negócio jurídico, que é a venda de um imóvel financiado por meio de um contrato de gaveta, um instrumento particular. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Não se esqueça de dar aí o like, de se inscrever no nosso canal, porque ao se inscrever, você receberá em primeira mão todos os vídeos que eu posto. Estou esperando você no próximo vídeo. Fiquem com Deus, abraço a todos e Ivan Delfino, o seu consultor imobiliário.